Bom dia a todos e a todas, né? Estamos aí no dia 4 de novembro, né, com essa aula de hidrologia para a turma da agronomia, turma 181. Desejo bom dia a todos, né? E que a gente possa seguir em frente aqui, né? Por enquanto tem poucas pessoas online, mas à medida que as pessoas forem chegando aí, a gente vai permitindo a entrada aí, né? Eu queria saber se está ok aí meu áudio, porque eu tô em outro local aqui, estou em outro local e eu não sei como é que está a internet aqui desse local que eu estou. O áudio está ok, né? Sim. Tá. Muito bom, então. Bom, gente, então eu já comecei a gravar a aula, né? Que vai estar disponível, como de costume, para vocês no YouTube hoje à tarde. Eu já vou deixar disponível lá para quem quiser assistir, né? Mesmo tendo poucas pessoas que estão assistindo às aulas, eu vou continuar deixando, né? Até dezembro, né? Quando a gente vai ter que parar de usar o Google Meet, né? Pelo que me informaram, a gente vai poder usar o Google Meet até dezembro. Então, a gente vai ter aula até o dia, parece que é dia 18 de dezembro, e acho que é 18, se não me engano, né? Aí, até lá, a gente vai poder usar o Google Meet normalmente, né? Bom, então vamos iniciar. Qualquer dúvida, vocês podem parar, perguntar, né? Pode abrir o microfone aí e perguntar. Eu já vou aqui entrar aqui na compartilhamento de tela, né? Só fechar a porta aqui, gente, para não nos incomodar. Pronto. Ok. Vamos aqui compartilhar a tela, né? Vamos lá. Compartilhamento de tela. Beleza, nós temos aí 7 pessoas online, né? Vamos lá. Então, aqui, gente, na aula passada, né? Na aula passada, deixa eu fechar essa aqui. Na aula passada, nós estávamos vendo, né? Sobre escoamento, né? Nós estávamos vendo aí um arquivo, né? Sobre escoamento, que eu chamei de escoamento na bacia hidrográfica 1. Essa aqui, ó, 13ª semana, né? 13ª semana, de 26 de outubro a 30 de dezembro, né? Então, escoamento na bacia hidrográfica 1. Nós vimos esse assunto aí, começamos a ver, na verdade, né? Eu vou só abrir aqui para vocês relembrarem, né? O arquivo, né? O escoamento está aí, né? Nós falamos sobre as fases do ciclo do escoamento, falamos sobre tipo de escoamento, escoamento superficial, subsuperficial e escoamento subterrâneo, ou escoamento de base, né? Também chamado. Vimos aí cursos d'água efêmeros, intermitentes e perenes. Nós falamos sobre isso, né? E nós falamos também sobre o hidrograma, né? O hietograma associado ao hidrograma. Falamos sobre águas subterrâneas um pouquinho. Nós citamos, né? Águas subterrâneas, a lei de Darcy. E aí nós paramos, eu acho que nós paramos por aí, né? Aí acabaram os slides também. Bom, a ideia de hoje é justamente dar prosseguimento a esse assunto, né? Eu até programei aqui, ó, 14ª semana, que é essa semana que nós estamos passando agora, né? De 2 de novembro, né? Quase que não sai. 2 de novembro a 6 de novembro.
Escoamento na bacia hidrográfica 2, que é o arquivo 2 que eu chamei, né? E águas subterrâneas. Falar sobre águas subterrâneas especificamente, né? Vamos ver o que dá para a gente abordar hoje, né? Então, eu vou entrando aqui no arquivo 2 de escoamento, e no arquivo de escoamento eu vou começar mais adiante nele aqui, que nós já falamos, ele repete algumas coisas que nós já falamos, né? Então a ideia aqui é começar no slide que vem aqui logo abaixo, que é o slide aqui, né? Então vamos lá, F11. Tá ok. Então, gente, nós temos aí delimitado, né? Está delimitada essa área aí. Qualquer problema que houver com a internet aí, gente, se houver, né, tomara que não haja, qualquer problema com a internet, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo aí, tá? Por gentileza. Então, nós temos aí essa área, né, delimitada, né? Essa área delimitada em vermelho aí é uma bacia hidrográfica, né? Então, essa linha vermelha, né, esse contorno vermelho aí, ele representa o divisor de águas, né, que nós já falamos lá atrás, né? Então, o divisor de águas, né, ele delimita a bacia hidrográfica. Então, vamos ver aqui o que pode acontecer, né? Nós podemos ter na bacia hidrográfica áreas impermeáveis. Áreas impermeáveis, né? O que são áreas impermeáveis? Aí já fala um pouquinho, já entra um pouquinho na hidrologia urbana, né? Essa hidrologia urbana, normalmente eu peço os alunos que façam alguma pesquisa, algum trabalho em cima desse tema hidrologia urbana, tá certo? Então, assim, no momento adequado, eu vou pedir para vocês, né, pesquisarem alguma coisa dentro de hidrologia urbana. Não vai ser agora, não, né? Então, áreas impermeáveis, o que nós temos aí? Os telhados, né, são áreas impermeáveis dentro de uma bacia hidrográfica, dentro de uma área, por exemplo, uma área urbana, né? Os telhados, né? A água bate no telhado, escoa, cai e vai ser, ou ela vai infiltrar, ou ela vai escoar, né? Então tem isso aí. As ruas também, né? As ruas, os passeios ou calçadas, né? Também são áreas impermeáveis. Então há a geração de escoamento superficial, né? Essa geração de escoamento superficial é quase que imediata, porque a água bate no telhado, ou na rua, ou no passeio, e já vai escoar, né? Então, a não ser que essa água seja direcionada para um ponto, uma área uma área verde, num local que tenha uma maior permeabilidade, se não acontecer isso, ela vai promover o escoamento superficial, tá? Então, nós temos também áreas de capacidade de infiltração limitadas, ou seja, a capacidade de filtração é baixa, né? Então, nós temos os gramados, né, que tem infiltração limitada, solos compactados, solos muito argilosos, né? Solos muito argilosos, tudo isso aí tem área de infiltração limitada. A infiltração nessas áreas é uma infiltração baixa, né? Limitada. E aí, né, ele faz aqui uma reflexão, né? Nós temos a precipitação, né? Mostrando aqui, ó, a precipitação em azul, nessa seta azul. Ocorre a precipitação, nós vamos ter o quê? Infiltração e escoamento, né? Precipitação, escoamento e infiltração. É o que vai acontecer. Agora, a proporção em que nós vamos ter de escoamento e infiltração depende, né? Vai depender se nós temos uma permeabilidade maior ou menor. É o que nós acabamos de falar agora desses dois slides anteriores. Se a área, o local for um local de baixa infiltração, nós vamos ter um escoamento grande, né? Se for uma área de alta infiltração, o escoamento vai ser pequeno. De qualquer forma, nós vamos ter essa curva aqui, ó, esse gráfico aqui, né? O gráfico da infiltração versus tempo, né? Que tem essa
característica, esse formato, né, melhor dizendo, tem esse formato aqui de uma parábola, né? Então, a infiltração, né, ela vai acontecer dessa forma, como nós dissemos lá atrás, né, em outra aula. No início, a infiltração é muito alta, porque o solo está seco. Depois, nós vamos ter o quê? A queda da infiltração, porque o solo está ficando úmido, e aí essa infiltração chega na chamada velocidade de infiltração básica, ou VIB, né? Em que o solo chega numa situação de estabilidade, né? Uma estabilidade da taxa de infiltração. A taxa de infiltração fica estável, né? Vamos dizer que ela ficou estável em 10 milímetros por hora. Então, durante muito tempo, vai ficar ali infiltrando 10 milímetros por hora. Estabilizou em 10, né? É o que esse gráfico está mostrando aqui, ó. Aqui nesse ponto onde a setinha do mouse está mostrando, estabilizou a infiltração, certo? Então, a filtração está estável aqui. Nós já falamos sobre infiltração, né? Então, aqui, ele faz uma reflexão em cima do gráfico da infiltração. Ele fala o seguinte: considere chuva com intensidade constante. É o que eles chamam de steady state, né? Steady state, que é o estado de estabilidade, estado em que a chuva, nós temos aquelas chuvas de intensidade constante durante muito tempo, ou seja, chove durante muito tempo com uma intensidade pequenininha. É aquela chuva de molhar bobo que eles falam, né? Então está chovendo, por exemplo, começa a chover agora, e vai chovendo até sábado, até sexta-feira, chovendo um pouquinho durante o dia inteiro, à noite, então começa a chover direto, né? É a chuva do steady state, o estado de estabilidade da chuva. A precipitação ela é pequena durante muito tempo. É a chuva característica de algumas regiões europeias, né? Chove muito, não, chove durante muito tempo com uma intensidade pequena, né? Ou seja, chove pouco durante muito tempo, né? Então, considerando uma chuva com intensidade constante, né? Vai infiltrar completamente no início, porque o solo está seco, né? E depois vai gerar escoamento no final da chuva. Tá? Então, é o que mostra aqui, né? Ó, no início do escoamento, né? Primeiramente, ele traçou de amarelo aqui, ó, a intensidade da chuva, ou seja, ele considerou a chuva com intensidade constante, tá? Por exemplo, está chovendo 5 milímetros por hora. Então, durante todo o tempo aqui, eu tenho 5 milímetros por hora. Está chovendo a mesma quantidade durante muito tempo. E aqui é o gráfico da infiltração. Em preto aqui, ó. Essa curva preta é a curva da infiltração. Ela tem sempre essa cara aqui, ó. Sempre esse formato, né? Então, o que vai acontecer? No início, aqui, ó, a infiltração está acima da chuva. Ou seja, tudo que chove está infiltrando. Tudo que chove está infiltrando, né? Aí a infiltração vai diminuindo. Vai diminuindo, diminuindo, até passar por esse ponto aqui, depois ela vem para baixo aqui, ó. Ou seja, nessa parte de baixo aqui, quando a curva preta está debaixo da curva amarela, nós temos o quê? A intensidade de chuva é maior do que a infiltração. Então, vai ocorrer o escoamento, né? Está chovendo mais do que infiltra. O que vai acontecer? Escoamento. Então, esse aí é um gráfico simples, né? Que vai te dar essa condição de refletir sobre infiltração e escoamento. Mais adiante, ele fala mais aqui, ó. Olha só o que ele fala. Ele mostra aqui exatamente, né? O que está acontecendo. Ó. Chuva com intensidade constante, que ele falou, infiltra completamente no início, gera escoamento no final. Então, no início do escoamento, né? Nós vamos ter aqui, ó, o início do escoamento, quando a infiltração ela se iguala à precipitação, é o ponto de partida para o início do escoamento. Então, tudo que está abaixo da linha amarela é infiltração, né? Tudo que está abaixo da linha amarela é infiltração. Aqui do lado direito,
o elemento que vai delimitar a infiltração é a curva da infiltração. Aqui a curva da infiltração do lado de cá, né? Abaixo da curva de infiltração, nós temos o volume infiltrado. E aqui do lado esquerdo, né, antes desse ponto aqui, ó, onde a infiltração é igual a escoamento, infiltração igual a escoamento, nós vamos ter o quê? Abaixo dessa curva amarela, vamos ter aqui em roxo, né, volume infiltrado. Então, para poder achar o volume infiltrado aqui, ó, já deu para perceber que nós precisamos calcular o quê? A área, né, dessa parte roxa aqui, ó. Qual é essa área roxa? Nós precisamos conhecer isso aqui. E para calcular isso aqui, normalmente eles usam cálculo diferencial integral, né? Nós precisamos integrar, né? Vocês devem ter visto integral aí, não sei em qual disciplina. Nós precisamos fazer a integral dessa área aqui, ó, para descobrir qual é a área, qual o valor dessa área aqui, ó, dessa área roxa, né? Que representa o volume infiltrado. Vamos dizer que eu quero saber, eu preciso saber qual é o volume infiltrado. Aí eu tenho que integrar essa área, né? Bom, aí ele vem, né, mostrando depois, ele coloca um outro elemento aqui, que é o volume escoado, né? Então, nós temos aqui o gráfico. Olha só as informações que esse gráfico traz para a gente. O volume infiltrado, nós já mostramos, que está em roxo aqui, ó, né? O volume que está em roxo. E aqui, em azul, é o volume escoado, né? O volume que escoou. É o escoamento, né? É quando a intensidade de chuva é maior do que a infiltração. Se a intensidade de chuva, que está em amarelo, ela é maior do que a infiltração, que é o que está em preto, se o que está chovendo é mais do que o que está infiltrando, vai escoar. Então, vai escoar o quê? Exatamente essa área azul. Então, esse volume vai estar aqui, ó. O volume aqui é o volume de água que escoou, né? É o que escoou. E o que está de roxo aqui, ó, ou vermelho, não sei, é um roxo aí, né? É o volume que infiltrou. Então, nós temos essas duas informações importantes aqui, tá? Associando um gráfico da infiltração com o volume de chuva, ou a intensidade de chuva. Bom, escoamento em área de solo saturado. Então, está chovendo, né? Nós vamos ter infiltração, certo? Vamos ter infiltração. O que vai acontecer? Olha só, aqui é uma sequência, né? Ó, aqui começou a chover. Aqui nós vamos ter infiltração. Aqui embaixo, né? Mais escurinho um pouquinho aqui, ó, onde a setinha do mouse está passando agora aqui, está um pouquinho mais escuro, está começando a ocorrer saturação, né? Agora aqui embaixo, olha como que está a situação. Ó, a área de solo saturado, o volume de solo saturado aumentou aqui. Subiu aqui, ó, né? Então, precipitação, né? Nós vamos ter aqui o solo saturado aumentando, a camada de solo saturado vai aumentando, o lençol freático vai subindo, subindo, né? Olha só onde já está o lençol freático. Está aqui em cima já, ó, né? Está aqui em cima. E aí, nós vamos ter, ó, mais o solo saturado. Olha só que a faixa saturada estava aqui embaixo, né? Ó, estava aqui. Agora aqui, ó, nessa outra sequência, o solo, o nível de água subiu mais ainda, porque o solo continuou a ficar mais saturado ainda. Aí ele está saturando tanto que ocorreu o que aqui, ó? Escoamento, né? Ó? Escoamento aqui, né? Então nós vamos ter um afloramento aqui do lençol freático e aí contribuindo ainda mais para o escoamento, não é isso? Então, nesse caso aqui, a chuva está acontecendo, ela continua acontecendo, a infiltração continua acontecendo e o escoamento começa a acontecer, né? Porque o solo está extremamente saturado aqui, ó. Toda a camada de solo está praticamente toda saturada aqui, e aí nós temos o escoamento, né? Então, geração de escoamento, né?
a intensidade da precipitação é maior do que a capacidade de filtração do solo. Tá? Então, a vazão de escoamento é a intensidade de precipitação menos a infiltração. O que precipitou menos o que infiltrou é o que escoou. Aí eu coloco aqui, Q é igual a I menos F. Né? Esse processo ortoniano que é conhecido, né? O Orton foi que explicou essa situação toda aqui. Da vazão de escoamento, da vazão de escoamento, a relação com a precipitação e com a infiltração. Aí nós vamos ter o quê? Geração de escoamento. Precipitação atinge áreas saturadas, né? A precipitação pode atingir também áreas saturadas, já saturadas, né? Pode acontecer isso. E aí nós vamos ter o hidrograma que nós já mostramos. Eu estou passando rápido, porque nós já falamos sobre hidrograma, né? O hidrograma é o gráfico que relaciona a vazão ao tempo, né? É vazão em relação ao tempo, e é resultado da interação de todos os componentes do ciclo hidrológico. Tá? Então, o hidrograma é um gráfico que representa a vazão, normalmente a vazão que é medida lá no exutório da bacia, a vazão que é medida lá na seção de controle da bacia hidrográfica, em relação ao tempo de ocorrência do escoamento, né? Da vazão. O tempo que nós temos relacionados com a vazão de escoamento que está acontecendo. Nós podemos ter heterogeneidade da bacia, né? A bacia é um local heterogêneo, ela não é, até mesmo pelo fato do solo que está na bacia hidrográfica ser heterogêneo, né? Nós nunca temos, numa bacia hidrográfica só, um tipo só de solo. Temos vários tipos de solo, ou mais de um, né? Que pode fazer com que o escoamento aconteça de forma diferente. E também a forma com que a água percorre a bacia, né? Aí ele mostra aqui chuva de curta duração, né? Só para ilustrar um pouquinho, né? 15 minutos de chuva. Nós vamos ter aqui, sempre, né? Aqui o hietograma, que é precipitação e tempo. Ele está de cabeça para baixo. O gráfico é sempre apresentado, ou na maioria das vezes é apresentado de cabeça para baixo, que é precipitação, né? P ou I, né? Precipitação em relação ao tempo. E aqui é vazão em relação ao tempo. Essa vazão em relação ao tempo é o hidrograma, né? Aí nós temos aqui esses slides agora que vão aparecer, eles ficam bons no PowerPoint. Como eu tive que tirar do PowerPoint para colocar em PDF, não dá o efeito de ilustração adequado, né? Não dá para vocês verem a passagem, né? O que vai acontecendo no passo a passo. Por quê? Se eu coloco o arquivo aqui em PowerPoint, na página da disciplina, eu tenho que abrir o arquivo, eu tenho que clicar no arquivo, ele não abre de uma vez. Eu tenho que clicar nele, ele faz o download para depois eu abrir. Então, para facilitar a exposição, eu estou deixando tudo em PDF, né? Mas dá para ter uma ideia aqui. Olha só. Hidrograma 1. Ele vai apresentar uma sequência de hidrograma, né? Se é hidrograma, é vazão em relação ao tempo, né? No caso, o tempo aqui está em datas, né? Ó, 29 de setembro, 30 de setembro, 30 de setembro, 1º de outubro, e aí vai, né? Poderia ser horas também, certo? Então, aqui, ó, nós temos a vazão 1, vamos chamar de vazão 1. Essa bolinha vermelha que está aqui embaixo. Olha onde a setinha está apontando. A setinha está apontando aqui, né, para essa bolinha vermelha. Tá ok? Então, aqui a bolinha vermelha está aqui embaixo. Ou seja, a vazão na seção de controle é pequena. Olha aqui do lado direito a quantidade de água que nós temos no curso d'água. Lá no rio, né, por exemplo. É uma quantidade de água pequena, certo? Então, a vazão sendo mostrada no gráfico e a quantidade de água sendo mostrada na figura. Ok? Bom, aí, vamos no hidrograma 2. Presta bem atenção essa bolinha vermelha, onde ela está aqui, ó, agora. Olha aqui na setinha do mouse, onde que a bolinha vermelha está. Hidrograma 2. Aqui a bolinha já movimentou mais um pouquinho. Continua tendo pouca água. Tá? Continua tendo pouca água. Ou seja, a vazão dentro da seção de controle, ou na seção de controle, ainda é pequena. A bolinha vermelha está aqui.
Hidrograma 3, olha lá, a bolinha aumentou um pouquinho, né? Ó, ela mudou de posição um pouquinho, continua com pouca água. Então, a vazão ainda é pequena. Olha só a tendência. A vazão está pequena, né? Agora, o hidrograma 4, aqui, ó, já subiu. A vazão na seção de controle já aumentou. Olha aqui a quantidade de água do lado direito, em azul. Aumentou, né? O nível de água aumentou. Comparando com o anterior, ó, o nível de água estava lá embaixo, agora aqui o nível de água já aumentou. A bolinha vermelha subiu, ou seja, a vazão na seção de controle aumentou. Ok? Certo? Bom, nós temos, daqui a pouquinho, gente, eu vou dar uns 5 minutinhos de intervalo para a gente ir no banheiro, tomar um cafezinho, né? Mas daqui a pouco, tá? Agora não. São 8 horas ainda, né? Aí, a gente vai seguir mais adiante. Vamos lá. A bolinha vermelha, então, está subindo, ó, ou seja, a vazão está aumentando, né? E aí que a vazão, né, a quantidade de água aqui dentro da seção de controle está aumentando. Presta bem atenção na bolinha vermelha. Vamos ver onde que a bolinha vermelha está agora. Subiu mais ainda, ó. Ou seja, a vazão aumentou, está aqui 3.000 metros cúbicos por segundo, mais ou menos. Olha lá a vazão lá no rio. Aumentou bem mais, né? Ó. Aumentou mais ainda, tá? Lá, agora, na hidrograma 6, a vazão está lá em cima, está quase 4.500 metros cúbicos, ou mais de 4.500 metros cúbicos por segundo. Olha lá, a vazão de água dentro do rio até, né, alcançou a casinha que está aqui, né? Ó. Isso aqui deve ser uma casinha para tomada para captação de água, né? Para irrigação, para o abastecimento de água. Olha lá, o nível de água chegou na casinha, inundou a casinha. A quantidade de água está muito alta. Hidrograma 7. Cheguei no pico, ao pico. Olha o pico de vazão, 5.300 mais ou menos, né? 5.300 metros cúbicos por segundo. Está lá no alto. Certo? Então a vazão está bem alta. Está bem alta a vazão. Aí a casinha está praticamente submersa. Né? A casinha está submersa aqui no desenho, né? Ó. A casinha está praticamente submersa. Hidrograma 8. Aí começa a cair a vazão. Ela vai entrar em queda, né? Está caindo, né? Ó. Chegou no pico, chegou no máximo, e aí começa a cair. Ao nível de água dentro da casinha, ainda está alto, né? Hidrograma 9. Caiu bastante, ó. Caiu mais ainda a vazão. Aí já, a casinha já está do lado de fora da água. Né? A vazão está baixando. E aí vai, né? Hidrograma 10. Baixou mais ainda. O nível da água lá já afastou mais ainda da casinha. Hidrograma 11. Caiu mais ainda. Continua baixando aqui na casinha. Certo? O 12. Olha lá, ó. A água já voltou para o leito do rio. Lá. Caiu mais ainda, né? Hidrograma 12. Hidrograma 13. Caiu mais ainda. Certo? Hidrograma 14. Voltou a cair. A quantidade de água está caindo mais ainda. Hidrograma 15. Mais ainda, né? O 16. Caiu mais. Então, eu praticamente cheguei quase, né? Quase que eu cheguei no nível anterior à chuva, né? Quase, né? Um pouco mais alto. É 900 metros cúbicos por segundo, mais ou menos. Lá no início da chuva era mais ou menos quanto? 500, né? 300, mais ou menos. Então, chegou no valor razoavelmente próximo, né? A vazão antes da chuva. Aí vem, né? Alguns pontos interessantes ou importantes do hidrograma, né? Nós temos aí pontos importantes dentro do hidrograma. O ponto 1 é o início do escoamento superficial. Então, no ponto 1, né? Esse gráfico aí, gente, esse slide aí é muito importante, tá? Então, se vocês estão assistindo aí a aula no computador aí, tira uma foto aí desse slide, né? Tira uma foto desse slide aí que eu vou pedir para vocês mais adiante alguma coisa relacionada com esse gráfico aí, tá? Quem está assistindo aí pelo computador,
tira uma foto. Quem está vendo pelo celular, não sei se dá para fazer um print, né? Talvez dê para fazer um print. Tenta aí fazer aí, né? Eu vou deixar alguns segundos para vocês poderem fotografar ou fazer o print desse slide aí, né? Então, nós temos o quê? Nós temos o ponto 1, é o início do escoamento superficial, tá? Ponto 1, começa a acontecer o escoamento superficial. O ponto 2 é a ascensão do hidrograma, é quando a vazão de escoamento começa a subir. Ela está em plena subida, né? Melhor dizendo. Plena subida, né? Ponto 2, ascensão do hidrograma, né? A vazão de escoamento está em plena subida. O ponto 3 é o pico do hidrograma. Pico do hidrograma é onde eu tenho a maior vazão de escoamento. Maior vazão de escoamento. Ponto 3. Né? Nós vimos lá atrás, em outra aula, nós falamos lá atrás sobre formato da bacia, né? E cheias, né? Então, veja bem, esse gráfico ele é bem característico numa bacia que tenha problema de escoamento, tem problema de infiltração, melhor dizendo, né? E o escoamento vai ser grande, né? Uma bacia de formato circular, uma bacia de formato quadrado, né? Ou parecido com o quadrado. Então, nós vamos ter esse pico bem pronunciado aí. O 4 é a recessão do hidrograma, né? O 4 é a recessão do hidrograma. A recessão, né, o tempo de recessão que a gente fala, é o tempo entre o pico do hidrograma, né, e o término do escoamento superficial. Então, a recessão, o tempo de recessão, né, é o tempo entre o pico do hidrograma, que está no item no número 3, né, o pico do hidrograma, e o término do escoamento superficial. É chamado tempo de recessão. Tá? Então, 4, né, recessão do hidrograma. O 5 é o fim do escoamento superficial. Tá? Então, o 5 é o fim do escoamento superficial. E o 6 é a recessão do escoamento subterrâneo, né? É a recessão do escoamento subterrâneo. Nós temos o escoamento subterrâneo também. Nós vimos o escoamento superficial, escoamento subsuperficial, né? Depois, escoamento subterrâneo, ou escoamento de base, né? O escoamento subterrâneo, que é o que interessa mais para nós, no que diz respeito à questão da disponibilização ou da disponibilidade de água para os usos, né? Que vão abastecer os lençóis, os aquíferos, né? Os aquíferos subterrâneos, o freático e o aquífero artesiano, né? Então, nós temos esses pontos interessantes aí, importantes, dentro do hidrograma, né? Eles que formam o hidrograma, esses pontos aí, esses 6 pontos, tá? Bom, aqui ele traz exemplos, né? Exemplos pontuais. Aqui o hidrograma do arroio dilúvio, né? Eu não sei onde fica isso, né? É um dado da CPRM, né? Ele traz a vazão, né? E o tempo em dias, né? A vazão, se é hidrograma, é vazão de escoamento, né? A vazão de escoamento em relação ao tempo, em dias, né? Então, nós tivemos aqui a oscilação, né, da vazão no dia 555, depois no dia 560, no dia 568, mais ou menos, no dia 573, no dia 576, e aí vai, né? É um exemplo que ele trouxe, simplesmente, né, do hidrograma lá nesse local. Aqui, né, volta a mostrar, né, o hidrograma com ascensão, né, ascensão, pico e recessão, né? Ascensão, pico e recessão. O tempo de concentração, gente, esse tempo de concentração, que está também no slide anterior, a definição dele, mas o tempo de concentração é o tempo que leva para que toda a bacia considerada
toda bacia considerada, né? É o tempo que leva para que toda bacia considerada contribua para o escoamento superficial na seção estudada, né? Ou a gente pode falar também que é o tempo para que a gota de água que cai no ponto mais distante chegue até a seção que define o limite da bacia. Então, o tempo que a gota que cai no ponto mais longe da bacia demora para chegar na seção de controle, esse tempo a gente pode chamar também de tempo de concentração, tá? Então, é o tempo, né, que leva para que toda a bacia considerada contribua para o escoamento superficial. Toda bacia tem que contribuir para o escoamento superficial. A hora que toda bacia estiver contribuindo para o escoamento superficial, esse tempo gasto aí para que chegue nessa situação, eu chamo de tempo de concentração. Eu posso calcular esse tempo de concentração, né, com essas equações. Não é, a nossa intenção aqui não é entrar nas equações, mas mostrar para vocês que existem equações, existem fórmulas para poder a gente calcular esse tempo de concentração, né? Então, tem vários autores que definiram, né, esse tempo de concentração. O Kirpich, né, com esse tempo de concentração aqui, é 57 vezes L ao cubo sobre H elevado a 0,385. Desenvolvida com dados de 7 bacias inferiores a meio quilômetro quadrado, ou 500 hectares, né? 0,5 quilômetro quadrado dá 500, né? Vai dar dá 2, né? Dá 50 hectares. 0,5 quilômetro quadrado dá 50 hectares, porque 1 quilômetro quadrado são 100 hectares, né? Meio quilômetro quadrado, 50 hectares. Então, são bacias bem pequenas, né? Então, para bacias bem pequenas, você pode usar essa fórmula de Kirpich, que calcula o tempo de concentração a partir dessa fórmula. Se for uma bacia maior, né, que vai de 140 a 930 km², você pode usar a fórmula de Dudde, que é essa fórmula de baixo aqui. Não vamos entrar aqui em detalhes do que significa cada variável, etc., mas é bom que vocês tenham noção de que existem equações para se calcular o tempo de concentração, tá? Existem equações para isso. Bom, aqui ele ilustra, né, algo que nós já falamos, já comentamos, a questão da forma do hidrograma, né? Nós sabemos que o hidrograma ele pode ter formatos diferentes, né? Dependendo aí do tipo de bacia que nós estamos trabalhando. Então, a bacia, se for montanhosa, né? Então, uma bacia muito montanhosa, com relevo muito acidentado, nós temos um pico bem maior, bem mais pronunciado, né? Pico bem mais pronunciado. Uma bacia mais plana, o pico existe, mas ele é mais suave, né? Comparando com o da montanha, claro, né? Pico mais suave, considerando uma comparação com o pico de uma bacia montanhosa, tá? Bom, aqui também tem a comparação do formato do hidrograma numa bacia urbana e numa bacia rural, né? Então, na bacia urbana, o pico é lá no alto. O escoamento é muito grande, né? Nós sabemos disso, que numa bacia hidrográfica urbana, por exemplo, vamos pensar aí a bacia hidrográfica onde está a cidade de São Paulo, né? Então, o pico da vazão de escoamento vai ser muito pronunciado, porque nós vamos ter muito escoamento superficial, devido à impermeabilização da cidade, né? Asfalto, calçamento, né? Tudo isso aí vai impermeabilizar a cidade, fazendo com que a vazão de escoamento vá lá no alto. Ou seja, o escoamento é muito intenso, tanto é que causa muitas cheias, muitas enchentes lá, né? Nessa cidade. Numa bacia rural, o pico ele já é mais suavizado, melhor dizendo, né? Então, numa bacia rural, o pico é mais suavizado. Aqui, olha só, é mais suave, né? Comparando com o pico da bacia urbana. Aí ele fala assim, as obras de drenagem tornam o escoamento mais rápido. É claro, né? Se eu faço, por exemplo, drenagem nas cidades, né? Eu estou drenando a água da chuva,
o escoamento fica mais rápido, né? Porque eu estou impedindo a infiltração, estou dificultando a infiltração. Então, as obras de drenagem, elas tornam o escoamento mais rápido. O escoamento fica bem mais rápido. Certo? Bom, aqui o que nós já falamos, né? Lá no início do curso, nós falamos, quando nós comentamos sobre características fisiográficas ou físicas da bacia hidrográfica, a bacia circular e a bacia alongada, né? Então, a bacia circular, olha só, o pico de vazão de escoamento está lá no alto, né? O risco de cheias é grande, porque o pico de escoamento está lá no alto, é muito grande. A vazão de escoamento é alta. Uma bacia mais alongada, o pico ele é mais suavizado. Então, o que acontece? Existe o pico, só que ele é mais suavizado. O objetivo nosso, né, enquanto técnicos, é fazer com que esse pico seja o mais suavizado possível, né? Nós vamos ter menos problema de enchentes, né, de cheias. Nunca é interessante que ocorram essas cheias, essas enchentes. Então, o que nós pudermos fazer para diminuir, ou para suavizar, melhor dizendo, o pico de escoamento, nós podemos fazer, tá? Então, bacia circular, bacia alongada. Isso aí não é novidade para vocês, que vocês já viram lá no início do curso, né? Forma da bacia e forma do hidrograma, né? Aqui não resta muito comentário, não. E escoamento superficial ainda, estimativa de escoamento superficial com base na chuva. Então, ele fala um pouquinho aqui sobre cálculo de separação de escoamento. Ele fala assim, ó, para saber como a bacia vai responder à chuva, é importante saber as parcelas de água que vão atingir os rios através de cada um dos tipos de escoamento. Em muitas aplicações, o escoamento superficial é o mais importante. Tá? Nós temos o escoamento superficial, o escoamento superficial, o subsuperficial e o escoamento subterrâneo ou de base, né? Em muitas aplicações, o mais importante é o escoamento superficial. Na hidrologia urbana, por exemplo, o mais importante para a gente é exatamente o escoamento superficial, né? Que é ele que vai causar os problemas que nós temos numa cidade, relacionados com enchentes, né? Com cheias. Então, nós precisamos conhecer as vazões máximas, né? O hidrograma de projeto e a previsão de cheias, né? Vazões máximas, nós precisamos conhecer, hidrograma de projeto e a previsão de cheias. Aí eu vou fazer uma saída aqui desses slides, deixar aqui no canto, e vou mostrar para vocês o hidros, né, que eu já citei em outra situação, né? Eu vou mostrar para vocês o hidros, né? O hidros é esse pacote de programas aqui que tem algumas informações para a gente interessantes, né? Então, por exemplo, tem aqui o programa hidrograma, né? O hidrograma. Nós estamos falando de hidrograma, tem aqui o hidrograma. O hidros foi desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa, né? Isso aqui é a versão de 2006. E ele vem, né, com um manual, né? Eu não estou com o manual aqui em mãos agora, não. Ele tem um manual e um tutorial para você instalar, né, os programas. É muito simples a instalação dos programas. Ele vem com executável, né? O executável tem mais ou menos uns 30 mega. E aí você instala o programa, né, no seu computador. Não é aplicativo de celular, não. É programa para desktop ou para notebook, tá? Talvez tenha até já desenvolvido para aplicativo de celular, mas eu não sei, né? Não cheguei a pesquisar sobre isso, não. Bom, o hidros, então, tem aqui o plúvio, que é um programa para chuvas intensas, programa canal, dreno, terraço, né? Para conservação do solo, um programa para estradas e o hidrograma. Vamos clicar aqui no hidrograma, ou melhor que isso, vamos clicar primeiro no plúvio, né? O plúvio, ele trata de chuvas, né? O plúvio trata de chuvas intensas, tá? Então, por exemplo, nós temos, quando nós falamos lá, né, nós falamos sobre chuvas, né?
nós falamos sobre a equação de intensidade, duração, frequência, que é o programa para chuvas intensas. Nós precisamos conhecer a questão das chuvas intensas que estão acontecendo nas cidades, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui, né? Fala o nome, vocês que estão assistindo a aula aí, fala o nome de uma cidade de onde vocês, que vocês estão agora, nesse momento. Deixa eu ver se o pessoal foi embora aqui, deixa eu ver. Carmésia. Carmésia? Vamos lá. Carmésia, vamos ver aqui, ó. Vamos ver Carmésia aqui, ó. Localidades. Carmésia. Minas Gerais, né? Minas Gerais. Aí tem aqui em cima, ó, tem vários estados. Não, todos os estados brasileiros estão aqui. Aqui as cidades que têm estação e aqui as localidades, no caso, as localidades mineiras, né? Vamos ver aqui, Carmésia. Tá aqui, ó. Quer ver? Carmésia, tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Cidade de Carmésia. Tá aqui as coordenadas geográficas da cidade, ó. Carmésia tem 43 graus, 8 minutos e 30 segundos de longitude oeste, né? E 19 graus, 5 minutos e 20 segundos de latitude sul. O cruzamento das duas linhas mostra exatamente a localização da cidade, que fica exatamente aqui, ó, no centro dessa cruz. Exatamente aí que fica a cidade, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui, quando você clica no nome da cidade, já aparece aqui embaixo, olha só, parâmetros da equação IDF, né? Ó. Parâmetros da equação intensidade, duração e frequência. Certo? Parâmetros da equação intensidade, duração e frequência. Já tem aqui, ó, o K da equação é 1496,166, o A é 0,177, o B é 17,535 e o C é 0,813. Quando você joga esses dados na equação de chuvas intensas, que é uma equação potencial, semelhante à equação da infiltração, que é I igual a KT elevado a N, né? I igual a KT elevado a N é uma equação semelhante a essa. Só que ela tem um denominador, né? Você joga esses dados e você forma a equação de chuvas intensas para a localidade de Carmésia, para a cidade de Carmésia. É só substituir. No lugar do K, você coloca 1496,166. No lugar do A, 0,173. No lugar do B, 17,535. E no C, 0,813. Aí você forma a equação. Então, se você precisar calcular a intensidade de chuva para qualquer tempo, você consegue através dessa equação aí, né? Então, aí você clica aqui, você gera o relatório. Olha lá, ó. Relatório, né? Tá lá, ó. Localidade Carmésia, latitude, longitude, parâmetros da equação, tá aqui. Localização tá aqui, ó. Localização da cidade. Certo? Aí você pode imprimir, aqui tem a opção aqui em cima de imprimir ou fechar, né? E aí você vai para qualquer localidade de Minas ou do Brasil. Você pode achar esses parâmetros da equação IDF, tá? Bom, aí nós podemos falar do quê? Nós podemos olhar também, de posse desses dados da equação de chuvas intensas, nós vamos criar a equação de chuvas intensas, ou montar a equação, e aí a partir dessa equação nós podemos descobrir, né, quais os eventos críticos que podem acontecer na cidade de Carmésia, por exemplo, né, com aquela equação de chuvas intensas. É importante conhecer esses eventos críticos de chuva, né, porque em cima deles é que nós vamos ver os momentos mais cruciais relacionados com o escoamento superficial, onde nós vamos ter maior problema, em que momento, né, nós teríamos maior problema com escoamento superficial? Exatamente quando está chovendo mais intensamente, não é isso? Quando a chuva está muito intensa, o escoamento superficial ele é mais crítico. Aí nós podemos vir aqui na equação, no programa hidrograma, vamos clicar no hidrograma aqui. Vamos ver se vai abrir. Vai. Hidrograma, né? Deixa eu clicar aqui. Vamos abrir um exemplo aqui, né? Vamos ver aqui se tem um exemplo. Tem um exemplo 1. Vamos ver o exemplo 1. Olha lá, ó.
hidrograma, né? Nós temos aqui, vou ver o que ele vai trazer para a gente aqui, né? Aqui, ó, olha só, no hidrograma, do lado esquerdo, olha só aqui no hidrograma, do lado esquerdo, né? Nós temos exatamente os dados da equação de chuvas intensas, que nós acabamos de falar. Tá? Olha lá, ó. O T, que é o tempo de retorno, né? O tempo de retorno é o tempo que o evento demoraria para acontecer de novo. Então, vamos dizer, ocorreu uma chuva muito forte hoje. Aí, quanto tempo, quantos anos vai demorar, pela projeção matemática, quanto tempo vai demorar para que aconteça de novo essa chuva? No caso da área agrária, né, no caso de vocês que é agronomia, na área agrária a gente usa sempre, né, na maioria das vezes, né, a gente utiliza 10 anos, tá? O tempo de retorno, 10 anos. Não precisa mais que isso. Se for, por exemplo, uma hidrelétrica, uma represa, para uma construção de uma represa para hidrelétrica, aí eles usam 500 anos, 1000 anos, né? Quanto maior o tempo de retorno usado, mais cara fica a obra, né? A obra fica muito cara, né? Se você coloca um período de retorno muito alto, por exemplo, 100 anos, 500 anos, 1000 anos, fica muito cara a obra, né? Ela fica mais segura, porém, muito cara. E aí nós temos, né, aqui os dados relacionados com a equação de chuvas intensas, né? Então, aqui os dados para formar a equação de chuvas intensas. Aqui estão as coordenadas geográficas da cidade, né? Eu não sei qual cidade que é aqui, depois eu vou ver aqui, né? Vou ver se aqui na consulta. É Cuiabá? Não, não é Cuiabá. Aqui não dá para saber qual é a cidade, não, né? Você tem que escolher, né? Qual é a cidade. Então, aqui vem a questão da construção dos canais, né? Para drenagem da água da chuva, encostas, né? Regular e irregular, né? Se for uma encosta regular, por exemplo, a taxa de infiltração estável é 30 milímetros por hora, né? A velocidade de infiltração básica, ou taxa de infiltração estável é 30, né? Declividade é 0,3 metros por metro, e o comprimento 30 metros, né? Então, aí, ele mostra para a gente, né, exatamente, né, os dados relacionados com o hidrograma, né? Então, você pode exatamente usar esse programinha hidrograma para poder entrar no cálculo do hidrograma relacionado com a chuva intensa que você calculou anteriormente pelo plúvio, né? Você descobriu a equação pelo plúvio e a partir dessa equação do plúvio você chega no hidrograma, né? O plúvio, então, é um programinha que te dá base para você calcular todos os outros aqui, o canal, o dreno, terraço, estradas e hidrograma. Você vai ver que todos os programas aqui abaixo, eles vão usar dados da equação do que o plúvio gerou, tá? Então, o Hidros, ele é um programinha bem interessante, que é bem fácil de mexer, né? E você pode, né, gerar dados para outros programas dentro do próprio Hidros, né? Aqui, ó, nós temos o que normalmente se mostra o ietograma, né? O chamado ietograma, pode ser escrito com H ou com I, ietograma, que é precipitação relacionada com o tempo, e aqui o hidrograma, que é a vazão de escoamento relacionado com o tempo. Eles associam os dois gráficos normalmente. Então, nós temos aqui, né, infiltração em roxo, em marrom, né? Infiltração em marrom, e em azul nós temos escoamento, né? Em marrom é infiltração e o escoamento em azul, né? E aí, né, ele vem mostrando, né, o que vai acontecer com a infiltração e com o escoamento à medida com que o evento vai acontecendo, né? O evento chuva vai acontecendo. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, ele mostra a parcela que não infiltra e é responsável pelo aumento da vazão do rio. Né? A parcela que não infiltrou, exatamente esse azul aqui, né? Ó, que é o escoamento, né? É o azul ou o escoamento.
está aqui, né? Onde a vazão é maior do que a capacidade de filtração do solo. Então, você vai ter o quê? Você vai ter o escoamento. Como calcular, né? Então, aí existem alguns métodos simplificados para cálculo, né? Da capacidade de filtração proporcional, o método SCS, né? E que nós vamos mostrar para vocês rapidamente aqui. Nós temos, vamos ver onde que ele está trazendo aqui, né? Onde que ele está trazendo? Onde está? Está aqui, ó. Método CSS, separação do escoamento. Nós temos essas condições aqui, ó, essas equações, melhor dizendo. A vazão, né? A equação da vazão. Ele traz a equação da vazão, né? Volto a dizer, não é objetivo nosso aqui entrar nessa parte de cálculos, né? Nesses cálculos aí não é nosso objetivo, não, né? Nós vamos simplesmente mostrar para vocês os métodos que existem para cálculo aí. As equações, né? Então, a equação Q, né? A vazão de escoamento, onde P é a chuva acumulada em milímetros, IA é são as perdas iniciais, e o S é o parâmetro de armazenamento. O S vem de storage, né? Storage em inglês, né? Que é armazenamento, né? E aqui, valores de CN, né? Para calcular o S, nós temos o quê? Os valores de CN A, B, C, D. Nós podemos ter valores diferenciados, né? Em diferentes momentos, né? Para florestas, campos, plantações, zonas comerciais, zonas industriais e zonas residenciais. Então, nós temos esses valores aqui de CN para calcular o S, né? Aí ele fala o seguinte, ó, a parcela da chuva que se transforma em escoamento é chamada chuva efetiva, né? Então, a parcela da chuva que se transformou em escoamento superficial é chamada de chuva efetiva. Então, quando vocês ouvirem o termo chuva efetiva, é o que escoou, tá? É aquilo que choveu e escoou, a parte que escoou. A que infiltrou, não, a parte que infiltrou não entra nisso aí. Bom, aqui continua com os dois gráficos, o hietograma e com o hidrograma. Aqui o método do CSS, SCS, melhor dizendo, calculado, né? Nós temos o CN lá de trás e nós calculamos, né? Aqui um exemplo, né? Qual é a lâmina escoada superficialmente durante um evento de chuva ou de precipitação P igual a 70 milímetros, numa bacia do tipo B e com cobertura de florestas. Aí ele faz o cálculo aqui, né? Ele calcula o S, né? Depois ele joga o S aqui na fórmula e vai achar um valor de 8,5, né? Então ele fala, portanto, a chuva de 70 milímetros que aconteceu aqui em cima provoca um escoamento de 8,5 milímetros, né? Então o que ele falou no início? Aqui, ó, a bacia tem solo do tipo B e está coberta por florestas. Conforme a tabela anterior, o valor do parâmetro CN é 63. Está só olhando a tabela anterior, você vai ver que o CN vale 63 para essa combinação, né? Bacias do solo tipo B, né? Coberto por florestas. Então, vamos ver aqui, ó. Tipo B, cadê a tabela? Tipo B e florestas. Tipo B e florestas, aqui, ó. Valor de CN. Valor solo, tipo B e florestas, 63. Valor de CN, tá aqui. Eu vim aqui, jogo, né? 63 para o CN, né? Aí o CN, eu calculo aqui o S, né? 25.400 dividido por 63 menos 254, deu 149,2. A partir do valor de S, obtém esse valor de IA, né? Vou obter o valor de IA a partir do S. Como o P é maior do que o IA, o escoamento é dado por essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. Q igual a P menos IA elevado ao quadrado sobre P menos IA mais S. Aí, jogando os dados aqui, eu encontro 8,5. Então, da chuva, dos 70 milímetros de chuva, a chuva efetiva foi de 8,5 milímetros. Ou seja, o que provocou o escoamento, né? 8,5 milímetros. Dos 70 milímetros, 8,5 provocou o escoamento, né? Então, tá aqui, né? Aí ele vem com outros dados, né? Ó, outras tabelas, né? Valores de CN para uso residencial, né? Estacionamentos,
ruas e estradas, áreas comerciais, distritos industriais, espaços abertos, terreno preparado para plantio, e aí vem com os valores de CM. Bom, aí, vamos ver aqui onde nós podemos avançar agora. Aí ele continua com outros dados aqui, com mais exemplos, né? E aí eu acho que, deixa eu ver aqui, mais para frente aqui eu vou, não vou abordar, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que exatamente, ele já falou, né? O que nós queríamos aqui. Considerações finais, recessão, curva de recessão. Vamos ver aqui. Bom, vamos ver se não vai travar aqui, né? Exatamente, né? No final aqui. Então, bom, então, gente, exatamente isso, né? Que eu queria mostrar. Os outros slides eu não vou abordar, não. Aí, o que eu sugiro para vocês? Que vocês deem uma olhadinha depois, né? E qualquer dúvida, né? Vocês podem entrar em contato, né? Mandar para mim aí um zap ou um e-mail, né? De preferência o e-mail, né? Fica mais fácil de eu mexer aqui. E aí, de preferência o Zap, desculpa, né? De preferência o Zap, porque o e-mail, né, às vezes não dá, mas o Zap rapidamente a gente vê, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Então eu vou dar um intervalinho de uns 5 minutinhos só para tomar um café, tomar um cafezinho ali, e aí nós vamos seguir adiante, né? Nós vamos seguir adiante, deixa eu sair aqui, nós vamos seguir adiante no outro assunto que nós temos para hoje, que é exatamente, né, águas subterrâneas, né? Nós preparamos para vocês hoje, né, exatamente esses dois assuntos. Nós abordamos mais sobre escoamento, né? Nós não esgotamos o assunto escoamento, mas abordamos os tópicos principais. Aí nós vamos falar de águas subterrâneas na sequência, tá bom? Então eu vou dar um intervalinho, agora são 8h36. A hora que for 8h41, né? 8h41, vamos por 8h42, né? 8h42, a gente volta, né? Para dar prosseguimento à aula. Tá ok? Então, 5 minutinhos para a gente tomar um café, ir ao banheiro, né? Alguma coisa assim. A gente volta em 5 minutos. 8h42. Tá ok? Deixa eu ver se o pessoal ainda está online aqui. Nós temos aqui 4 pessoas, né? Como diria, né? 4 pessoas e eu, né? Não são 5 pessoas, né? 4 alunos e eu. Tá certo. Então temos aí a Daniele, o Arthur, o Marcos Paulo e quem mais? Estou chegando só esses 3 nomes. Bom, são 4 pessoas, 4 alunos, né? Então, gente, um intervalinho de 5 minutos. Até daqui a pouco.
Agora você entra, né, Boresta? E aí, pessoal? Estamos voltando, né? Depois desse intervalinho. Eu creio que está ok o áudio. Eu creio que sim, né? O áudio tá bom? Tá, sim. O áudio tá ok? Sim. Beleza. Vamos lá, então. Então, gente, retornando aqui, né? Pessoal, eu mandei o convite para todos, né? Porque eu programei lá para todas as quartas-feiras mandar o convite para vocês, né? Aí, tô achando estranho porque tem somente 4 alunos online, os outros colegas de vocês não estão participando, né? Então, assim, a gente sabe, né? Se vocês foram convidados, eles também foram, então se eles não estão participando, então cada um tem que assumir a sua responsabilidade, né? O pessoal que não está participando, né? Então tem que depois, né? Assumir aí a sua responsabilidade de não ter assistido a aula. Pode até mesmo, né? Assistir a aula gravada depois, não tem problema nenhum, mas fica aí, né? A minha lembrança, né? De que quem não está assistindo está assumindo a sua responsabilidade de não estar assistindo, né? Lembrando que nós vamos, esse mês, né, acho que dia 21, encerra o semestre, né? Vamos ver aqui, dia 21, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, dia 20, né, que é sexta-feira. Então nós temos aí mais 2 semanas e meia de aula, né? 2 semanas e meia de aula para encerrar o semestre, né? Então, vamos ficar atentos aí, né? A tudo, né? Para esse encerramento de semestre, essa reta final de semestre. Bom, dando prosseguimento aqui, então, eu creio que acho que saiu da apresentação, né? Saiu aqui, deixa eu voltar aqui. Eu baixei a tela do computador e parece que ele saiu do modo de apresentação de tela. Deixa eu ver se vai voltar aqui. Isso. Acho que voltou para vocês também aí, né? Bom, vamos lá então, gente. O segundo ponto que eu queria abordar hoje com vocês exatamente águas subterrâneas, né? Águas subterrâneas, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o assunto, né? Vamos começar hoje e vamos falar mais na próxima aula, na quarta-feira que vem, né? Então vamos lá. Águas subterrâneas, eu peguei aqui um link, né? Do SlideShare, né? Tem o SlideShare, deixa eu ver se é o arquivo 1 ou 2. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele volta aqui, né? Águas subterrâneas 2. É o SlideShare, né? Vamos ver aqui. É o arquivo 1, né? Vou voltar aqui. Você deve conhecer melhor que eu, né? Os slides ficam lá, vamos dizer, aprisionados lá nesse programa, nessa página, né? Eu nem tentei fazer o download do slide, nem tentei fazer isso não, que não sei fazer, não sei tirar os slides de lá. Então eu deixei o link aqui e vou usar o próprio link, né, dos slides para poder conversar com vocês sobre esse assunto. Eu vou aqui
Tentar ver se a página abre toda aqui. Página inteira, né? Tela cheia. Águas subterrâneas, tá? Então, águas subterrâneas. Nós vamos falar um pouquinho sobre águas subterrâneas, gente. Então, nós dissemos que temos a precipitação, né? Lembrar do ciclo hidrológico, nós falamos precipitação, escoamento superficial, infiltração, evaporação, transpiração, escoamento subsuperficial, escoamento subterrâneo, e temos o armazenamento de águas nos aquíferos, né? Os aquíferos subterrâneos. Esses aquíferos subterrâneos é que nós vamos comentar um pouquinho para vocês hoje. Vamos começar abordando hoje, né? Como eu disse, e vamos avançar um pouco mais na próxima aula. Então, águas subterrâneas. Ameaças às águas subterrâneas e a vulnerabilidade de aquíferos. Vamos lá, então. Então, o autor, né, fala o seguinte, ó, propriedades das águas subterrâneas. Com a crescente degradação da qualidade das águas superficiais, né, as águas superficiais estão ficando cada vez mais degradadas, com isso, as águas subterrâneas tendem a assumir uma posição de maior importância, devido às suas características e propriedades, podem exercer diferentes funções. Então, nós sabemos que as águas superficiais, elas estão cada vez mais degradadas, né? Resta ver aí o Rio Tietê, Rio Arrudas, né? Esses rios que estão aí nas cidades, nas grandes cidades brasileiras, eles estão totalmente ou praticamente degradados, né? A qualidade da água está abaixo do mínimo necessário, praticamente, em alguns locais, já virou esgoto, né? Como no Rio Tietê, por exemplo, na Grande São Paulo, é esgoto a céu aberto. Então, a degradação da qualidade das águas superficiais, ela é mais que visível para todos, né? Com isso, muitos começaram a utilizar as águas subterrâneas. Bom, principais funções dos aquíferos, né? Subterrâneos. Produção. Fornecem água em quantidade e qualidade adequada para os usos múltiplos. Então, a própria lei fala, né, dos usos múltiplos das águas. Nós temos aí uso para consumo humano, né? Consumo, a chamada dessedentação de animais, que é tirar a sede dos animais, né? A água para isso. Água para uso industrial, água para uso rural, ou, no caso, irrigação, né? E outros usos mais. Então, temos várias possibilidades de uso das águas, agora aqui especificamente dos aquíferos subterrâneos, né? Estocagem e regularização. Armazenam água em períodos de chuva e cedem em época de estiagem para os rios e lagos. Então, eu posso ter o quê? Nascentes, né? As nascentes abastecendo aí rios, lagos, ribeirões, né? Então, as nascentes que são? Nada mais são do que afloramento do lençol, né? Normalmente o lençol freático. O afloramento desse lençol, eu tenho as nascentes, os chamados olhos d'água, né? Olhos d'água. Então, temos essa possibilidade aí de fornecer água para os rios e lagos. Filtragem. Atua como filtros naturais, minimizando os custos de tratamento para consumo. Então, a água de poço artesiano, a água de cisterna, ela normalmente tem uma qualidade um pouco melhor, né? Principalmente do poço artesiano, é uma qualidade bem melhor do que a água superficial. A água de cisternas, as cacimbas, né, que são águas de poços de lençol freático, é uma água de qualidade não tão boa, né? Não tão boa, mas melhor do que a água superficial, né? Elas podem ter problema de coliformes totais, coliformes termotolerantes, né?
elas podem ter problemas nesse aspecto, um aspecto microbiológico e também um aspecto físico. Por exemplo, águas com turbidez muito alta, águas mais sujas um pouco. Você vai ver que a água, ela não é uma água transparente, é uma água que tem uma certa turbidez, né? Uma certa cor também, né? Então, essas águas podem ser utilizadas. No caso, ele fala que dessa filtragem aí, por quê? A água que vai abastecer o lençol artesiano ou a cisterna, ela passa por uma camada de solo, né? E esse solo vai servir de filtro, né? Vai servir de filtro para essa água, né? Então, peraí, tem um pessoal falando aqui que tá me atrapalhando, gente. Só um minutinho aqui, gente. Eu vou pedir aqui só um instantinho. Mãe. Vamos lá, né? Acontece, né, gente? Aula ao vivo é assim mesmo. Bom, então a filtragem, né? O solo, ele funciona como uma camada filtrante, um leito filtrante para a água que vai passar por ele, né? E vai abastecer os lençóis artesianos ou os aquíferos freáticos, lençol freático. Bom, transporte, né? Conduzem água de uma área de recarga, onde a água infiltra, para as áreas de bombeamento, onde estão situados os poços. Então, esses aquíferos, eles vão servir de zona de área de recarga, né? Nós temos, por exemplo, as áreas de recarga dos aquíferos, normalmente elas ficam longe, né, do ponto onde você está captando. Então, se você perfura um poço artesiano aqui, né, vamos dizer que eu perfuro um poço artesiano aqui onde eu estou agora. Furo um poço aqui, artesiano, né, artesiano. Então, aquela água que eu estou captando ali, ela está vindo, ela está abastecendo o lençol de longe, ela está vindo de longe, né? Então, por isso que acontece de, às vezes, você ter um poço artesiano perfurado perto de um ribeirão poluído. Não tem problema. Por quê? Aquela água do ribeirão poluído não tá abastecendo o lençol artesiano ali daquele local. Ela está vindo a água do lençol artesiano está vindo de outro local distante daquele ponto ali que está contaminado, né? Uma outra função estratégica, protegem a água armazenada tanto da evaporação como das consequências das guerras e sabotagem. Então, é uma água mais protegida, né? Vamos dizer assim. É uma água... Imagina só como que fica a água do rio, por exemplo, que não é água de aquífero, né? A água do rio está vulnerável. Se alguém fizer um terrorismo no rio, por exemplo, jogar um inseticida, que nós sabemos que o inseticida ele tem um poder, um poder de toxicidade muito grande para o ser humano, eles podem ir lá na nascente do rio, do ribeirão, jogar lá um vasilhame com inseticida, e essa água vai ser captada lá para abastecer a população e vai causar mortandade, né? Vai causar sérios problemas, contaminação, vai causar... as pessoas vão ficar contaminadas, vão ficar intoxicadas, né? Agora, a água do lençol artesiano, que está lá embaixo, ela é mais protegida um pouco, né? Isso é assim, meio que essa afirmação é até um pouco assim, inocente, porque quando se quer fazer uma sabotagem, até no poço artesiano se consegue fazer, né? Isso aí é notório. Bom, isso, energética, um aspecto energético, né? Permitem a utilização da água subterrânea aquecida pelo gradiente geotermal como fonte de água de energia elétrica ou termal. Então, nós temos, por exemplo, águas subterrâneas que são aquecidas naturalmente, devido à energia geotérmica, né? A energia que vem do centro da Terra. Então, essa água é aquecida, né? Então, existem aí fontes de água onde a água é quente, né? E Caldas Novas é um exemplo disso, de fontes de águas termais, né? Em Goiás, né? Aspecto ambiental. Fornecem água para a manutenção dos ecossistemas e da biodiversidade. Então, os ecossistemas, né?
e a biodiversidade vão ser abastecidos, né, por água dos aquíferos, né? Bom, o que mais que nós podemos falar aqui? Principais funções dos aquíferos, né? Além disso, essas características e propriedades conferem às águas subterrâneas diversas vantagens. Quais as vantagens que são? Qualidade. Nós até comentamos um pouquinho, né? As águas subterrâneas possuem elevado padrão de qualidade físico-química e bacteriológica. Certo? Então, as águas subterrâneas, elas são boas, elas têm uma qualidade boa. Você comparar a água subterrânea com a água superficial. Qualidade físico-química e bacteriológica, né? Por serem naturalmente protegidas, mas não imunes dos agentes de poluição e contaminação. Essas águas dispensam, na maioria dos casos, tratamento físico-químico. Então, é exatamente o que acontece. As águas subterrâneas, elas têm uma qualidade melhor. A qualidade da água é melhor, normalmente, né? Então, se você capta a água de um poço artesiano, a qualidade daquela água é melhor do que a água de um rio. Normalmente, você não precisa tratar essa água. Você só precisa tratar porque é lei, né? É obrigatório. Você tem que tratar, no mínimo, colocar cloro e flúor na água. Por lei, é obrigatório, né? Então, se fosse pensar só na qualidade da água, você não precisaria colocar nada nessa água. Você poderia usar normalmente, sem colocar nada. Mas como a lei obriga, você tem que colocar flúor e cloro na água. Tá? Diferente da água superficial, que tem problema de turbidez, é uma água que você tem que remover essas impurezas, essa sujeira da água, essa cor da água, essa turbidez da água, tem que ser removida. Quantidade. Os volumes são superiores aos das águas superficiais. Nós vimos lá atrás, lá no início, né? Aquele slide que mostra o percentual de água subterrânea em relação à água superficial. A quantidade de água subterrânea é muito superior da água superficial no planeta, né? Comparando, evidentemente, à água doce, né? Nós pegamos o que tem de água doce no planeta, o que é superficial e o que é subterrâneo, a quantidade de água subterrânea é muito maior do que a que é superficial, de água doce, tá? Sua vazão, quantidade de água por tempo, é menos afetada por período de estiagem prolongada e não apresenta perda por evaporação, como nos reservatórios de superfície. Então, a água subterrânea, ela é menos afetada pelos períodos de estiagem, né? Nos períodos de estiagem, nas épocas de estiagem, na época sem chuva, né? Nós não temos tanto problema de perda de água subterrânea. A água superficial, não, ela sofre bastante no período de estiagem, né? Os rios secam, diminui a vazão e tudo mais. Agora, na água subterrânea, não. A água subterrânea ela é menos afetada pela seca, pela estiagem. Ok? Bom, seguindo aí. Principais funções dos aquíferos. Distribuição, né? Nós estamos aqui ainda, né? Nós falamos aqui da qualidade e quantidade, e ainda estamos falando das funções, falando agora da distribuição. Distribuição. As águas subterrâneas ocupam áreas muito maiores do que a calha de um rio ou lagoa, o que permite a perfuração de poços nos locais onde as demandas ocorrem. Nesse sentido, as águas subterrâneas facilitam a distribuição setorizada, visto que a distância dos poços até o reservatório ou caixa d'água é, em geral, de pequena extensão. Então, nós podemos perfurar um poço artesiano pertinho do local onde vai ser abastecido, né? Onde vai abastecer. Então, facilita a distribuição de água. Então, por exemplo, no local, né, por exemplo, nessa cidade que eu estou aqui hoje, né, para você vir aqui perto tem um poço artesiano, né, que vai abastecer a cidade. A cidade é todinha abastecida por poço artesiano. São 4 poços artesianos. Toda a cidade é abastecida por poço artesiano. Então, eu capto a água ali no poço artesiano e pertinho já vou distribuir. O local de distribuição fica perto do poço, né?
Diferente de um local onde tem, por exemplo, abastecimento por água superficial, que essa água pode estar a quilômetros de distância do local de onde você vai abastecer, né? Então, assim, fica muito mais difícil você abastecer, você fazer o abastecimento, tá ok? Então, assim, isso é um ponto importante, porque diminui o custo, né? O custo reduz, você vai reduzir o custo de distribuição dessa água, certo? Bom, usos. Além dos diversos usos das águas subterrâneas, por exemplo, abastecimento, indústria, agricultura, entre outros, aquelas que apresentam temperaturas elevadas também podem ser exploradas economicamente em atividades relacionadas com turismo termal, estâncias termais também e na indústria, né? Foi o que eu falei. Existem aí águas, né, de poços artesianos, águas de lençóis artesianos, que têm o quê? Elas têm uma temperatura mais alta, né? Então elas são utilizadas ali no aspecto de turismo, né? As pessoas vão lá para tomar banho na água quente, naturalmente quente, né? Então isso aí, eu posso ter esses usos aí, né? Esses diversos tipos de uso da água subterrânea. Além dos usos, né, que ele está falando aqui, normais, né? Como abastecimento, indústria, agricultura, etc. Né? Inclusive, né, essa água subterrânea é também usada em irrigação, né, gente? A gente não pode esquecer da irrigação. O pessoal, muita gente usa a água para irrigação, né, de poço artesiano. Tem vários locais que usam água de poço artesiano para irrigação. É claro que precisa da outorga, né, da outorga do uso da água, precisa de tudo isso, mas que usa, né, essa água para irrigação, tá? Ainda dentro de funções, custos. O valor de perfuração dos poços, assim como os prazos de execução, são geralmente inferiores aos necessários para as obras de captação e transporte de água de superfície. Tá? Então, o poço artesiano ele acaba saindo mais em conta, mais barato do que fazer captação de água superficial. Outro fator a ser destacado é a facilidade da perfuração de poços, que permite planejar a implantação gradual do sistema de abastecimento, à medida que cresce a demanda. E os custos de manutenção e operação são mais baixos. Além disso, não há custo de armazenamento primário. Por exemplo, as barragens, né? Os açudes é armazenamento primário. E não requer a desapropriação de grandes áreas. Então, é o que eu falei. Você vai, perfura o poço, já pode usar água. Vai abastecer a cidade ali, ou o bairro, né? Próximo ao poço. Então, o poço pode ficar dentro do próprio bairro que você vai abastecer. Então, os custos acabam sendo menores, né? Você dilui os custos em função, né, da facilidade de captação da água desses poços aí. Outro aspecto, né, meio ambiente. Os impactos ambientais relacionados com as instalações para o aproveitamento das águas subterrâneas são consideravelmente pequenos. Existe impacto, né? Todo mundo sabe que existe impacto. Só que ele é menor. Então, são impactos pequenos, né, menores do que se fosse, por exemplo, a captação da água de um rio, você teria que fazer um açude para captar, teria toda a questão da construção do açude, da represa, né? Teria um impacto ambiental maior no caso da água superficial. A água subterrânea, isso é considerado menor. Existe um impacto, mas é menor. Para efeito de comparação, citamos os impactos causados pelas barragens, que envolvem grandes áreas e alteram o equilíbrio dos ecossistemas. Foi o que eu acabei de dizer, né? Bom, por outro lado, devido às suas peculiaridades, as águas subterrâneas exigem certos cuidados, tá? Então, as águas subterrâneas, elas exigem... as águas subterrâneas exigem, né, cuidados. As águas subterrâneas exigem certos cuidados, tá certo? Então, quais são esses cuidados? Nós temos que ter alguns cuidados. A renovação, ou seja, a recarga das águas retiradas dos aquíferos, nem sempre ocorre na mesma velocidade de extração. Então, nós vamos captar a água do poço artesiano. Então, a captação, ela pode, às vezes, ser maior do que a capacidade de renovação do poço. Aí vai secar o poço, né? Então, tem que observar isso aí. Isso tem que ser observado, né? Você não pode captar mais água do que ela vai renovar,
porque você vai ter problema de secar esse poço aí. É o que ele fala aqui, pode provocar a superexplotação ou sua exaustão. Nesse sentido, a exploração das águas subterrâneas exige um monitoramento constante dos volumes extraídos, tá? Então, você tem que ter cuidado para extrair uma quantidade de água que seja uma quantidade de água não superior à água, né? A água que está sendo reposta, né? A renovação de água. Aí ele fala assim, ó, por estarem escondidas no subsolo, as águas subterrâneas são mais difíceis de serem avaliadas, exigindo metodologias complexas. Porque nós não sabemos, né? Nós não sabemos exatamente qual é o volume de água, por exemplo, que existe ali no subsolo, né? Nós podemos ter uma estimativa, um estudo, né, geológico, para ter uma estimativa da quantidade de água que existe, mas é um estudo assim, nós não estamos enxergando a água, então fica difícil você saber quanto que tem de água efetivamente naquele aquífero ali. O que é diferente do rio, né? Do rio você pode calcular exatamente a vazão do rio, o volume de água do rio, tudo isso, né? É mais fácil. No caso do rio, né? A baixa circulação da água nas fraturas, aquíferos fissurais, principalmente em áreas com índice elevado de evaporação, pode provocar salinização, aumento do teor de sal do aquífero, tá? Então, a questão da salinização é um aspecto importante, porque se evaporar a água do aquífero, né, se o índice de evaporação for elevado, você pode ter essa salinização. Por quê? Está evaporando muita água, os sais que estão naquela água, eles ficam retidos no solo, ou no aquífero. Aí vai salinizando cada vez mais o aquífero, né? Você tem que tomar cuidado, então, para que não haja, né, ou que haja o mínimo possível de evaporação da água do aquífero. A exploração dos aquíferos de forma inadequada, principalmente em áreas carbonáticas, pode causar subsidência, afundamentos de terrenos, como, por exemplo, o que ocorre na região de Sete Lagoas, Minas Gerais. Então, isso é uma coisa bem, assim, pontual, né? Regiões que têm áreas que têm material carbonático, né? De carbono, né? Você pode causar a chamada subsidência, ou seja, vai afundar, o terreno vai afundar, né? Você vai tirando água do subsolo, o terreno vai cedendo em função dessa subsidência que ele está falando aí. No caso de poluição ou contaminação, os custos e a complexidade técnica de remediação, que é um processo de despoluição e minimização dos impactos negativos, e recuperação pode ser extremamente elevado, demandando longos períodos, né? Então, um aspecto que tem que ser levado em conta a questão da poluição, né, ou contaminação, né? Pode ser difícil você resolver o problema da contaminação de um aquífero desse, né? Se poluiu, fica muito difícil, né? E, além disso, a falta de monitoramento, conhecimento e pessoal técnico especializado em águas subterrâneas são desafios a serem superados na gestão integrada e sistêmica de recursos hídricos. Tá? Bom. Aí, gente, essa parte aqui relativa, né, a fundamentos para a proteção da água subterrânea, eu vou deixar para a gente entrar na próxima aula, né? Então, fica aqui no slide número 10. O slide número 10 para frente, nós vamos abordar na próxima aula, tá ok? Então, nós vamos parar por aqui. Nós vamos parando por aqui, né? E eu vou, né, me despedindo de vocês. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, né? Eu vou me despedindo de vocês já de antemão, né? E apesar, né, de poucas pessoas terem ficado, né? 5 pessoas, 5 alunos e eu, né? Eu vou deixar essa aula gravada para vocês e também para os colegas que não participaram, e vou deixar no YouTube a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã já vai ficar no YouTube para vocês, né?
que assistiram, né? A Daniela, o Vinícius, o Marcos Paulo, o Arthur, e os que não assistiram vão poder assistir no YouTube a partir de amanhã à tarde. Tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, né, que levantaram cedo para poder participar da aula, e nós vamos seguir, né, na próxima quarta-feira, não é isso? Quarta-feira nós seguiremos com o assunto aqui. Então, se não houver perguntas, eu vou encerrando por aqui, já agradecendo a todos, desejando um bom dia e bons estudos aí para vocês. Até Bom mais, dia para Claudião. todos. Tchau, Claudiano. Bom dia. Obrigada. Tchau, Claudiano. Obrigado. Tá ok, gente? Vai, travou. Alô? Tá ok? Até mais. Falou. Tchau, gente. Até mais. Bom dia para todos.